Alô. Senhor presidente, deputado Luiz Couto, senhoras e senhores deputados, o jornal o Globo publicou matéria recente na qual trazia os resultados de um importante estudo sobre a tarifa de energia elétrica no Brasil. Esse estudo, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, e mostra que se as tarifas da energia fossem repensadas, isso representaria um aumento de 540 bilhões no PIB do Brasil até 2020. E uma redução, senhor presidente, de 24% na conta de luz do brasileiro. Segundo a matéria, o Brasil tem a terceira mais cara tarifa de energia do mundo. Mais do que isso, o estudo traz à luz uma informação preocupante. O governo federal usa metade do que arrecada com energia para compor o superávit primário. E quais as consequências de tudo isso, senhores deputados? A primeira e mais evidente é o peso no bolso dos brasileiros, que poderia pagar menos pela energia. E a segunda, tão importante quanto a primeira, é a perda de competitividade do produto industrial nacional. Essa perda de competitividade implica em diminuição do ritmo de crescimento e de investimento da indústria e desequilibra a concorrência entre o produto nacional e o de grandes centros exportadores mundiais, como a China. O caso da indústria de brinquedos brasileira, que quase desapareceu por não conseguir enfrentar os produtos chineses, é um exemplo disso. Hoje, mesmo com o aumento da alíquota de importação de 20% para 35%, o que deve ajudar a indústria nacional a se recuperar um pouco esse ano, o brinquedo produzido no Brasil responde por 40% do mercado. Os outros 60% estão quase todos nas mãos dos chineses. É claro que o problema nesse caso não é só do preço da energia. Nesse setor, aliás, a China tem quase 85% do mercado mundial, mas o custo dos encargos do setor elétrico é um fator importante, sem dúvida. O estudo da FGV aponta que o governo arrecadou em 2010 18 bilhões de reais com encargos no setor. Essa arrecadação se deve a uma carga de tributos sobre a energia, que faz ser o responsável por 40% do custo de produção da indústria nacional como um todo. Do custo da energia para as indústrias, 50%, senhor presidente, são encargos. É muito, é demais. Essa supertaxação da eletricidade para a indústria é fruto de um aumento de 100% nos encargos desde 2004. O pior, porém, é que metade do que o governo arrecada é contingenciado e usado para compor, como disse anteriormente, o superávit primário. O problema dessa estratégia é que, do ponto de vista de crescimento, ela é improducente. Com 40% do custo de produção gasto apenas com energia, o produto brasileiro perde competitividade. Portanto, a indústria vende menos, investe menos, contrata menos, gera arrecadação menor. O estudo mostra claramente essa relação. Cada real a menos na conta de energia gera R$ 8,50 ao PIB brasileiro. E mais, se as tarifas brasileiras
fossem reformuladas até 2020, a indústria poderia contribuir com um incremento de 540 bilhões de reais ao Produto Interno Bruto brasileiro, como disse anteriormente, e com a criação de 4 milhões de vagas de trabalho. Qual seria a perda para o governo? A bem da verdade, o crescimento da indústria geraria um valor adicional de impostos e contribuições da ordem de 182 bilhões. Ou seja, mais de 10 vezes o que o governo arrecada hoje com esse setor. Há discrepâncias gritantes. A Fundação Getúlio Vargas mostra, por exemplo, no caso da energia gerada por usinas já existentes, há uma deformação exagerada na tarifa. Os custos de implantação dessas usinas já foram amortizados e pagos nas contas pelo consumidor. Segundo cálculos da Abrace, o custo da geração de energia nessas usinas fica em torno de R$ 8,50 a R$ 15 o megawatt-hora. No entanto, as tarifas cobradas giram em torno de R$ 85. Não haverá perda se essa tarifa fosse reduzida, por exemplo, para R$ 50. Esse valor cobre perfeitamente todos os custos operacionais. Diante desse quadro, já é perceptível uma movimentação das indústrias no sentido de migrar para outros países. Os dados divulgados no estudo da FGV, senhor presidente, senhores deputados, mostram claramente que há um erro estratégico do governo. O uso de metade da arrecadação do setor elétrico para compor o superávit cria um ciclo vicioso. O governo depende e continuará a depender dessa verba para fechar seu balanço fiscal. E, por outro lado, deixa de arrecadar mais com o aumento da produtividade da indústria. O problema é, portanto, o imediatismo nefasto do governo. Os ganhos a médio prazo, até 2020, compensam em muito uma possível perda de arrecadação direta. E, por outro lado, ainda a ameaça de fuga de parques industriais do Brasil. O governo precisa urgentemente repensar as tarifas do setor elétrico e terá uma ótima chance. Boa parte dos contratos das usinas estão vencendo agora, em 2013 e 2014. Elas poderiam, portanto, ser revistos e essas discrepâncias corrigidas. Por outro lado, insistir nas distorções é travar o crescimento. Desonerar o setor é bom para todos, para o consumidor, que pagaria menos, para o governo, que arrecadaria mais, para a indústria, que ganharia competitividade, para a economia, que conheceria um importante incremento no PIB, e para a sociedade, que assistiria a um aumento considerável nas vagas de emprego. Ou seja, cortar impostos, nesse caso, é estar operando na camada mais sólida da economia, aquela que incentiva a produção. Usar impostos e encargos para atingir metas de superávit pode resolver um problema momentâneo, mas é um péssimo investimento. O dinheiro arrecadado não gera nada, ao contrário, desaparece no ralo gigantesco da dívida pública brasileira, que o governo do PT aumentou e muito. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, ao seu turno, mostra claramente a importância e a urgência da reforma tributária. O governo e essa casa não podem mais fechar os olhos para a lógica contraproducente de uma alta carga tributária que trava o crescimento
Conclua, companheiro. Vou concluir, senhor presidente. Desonerar a produção, senhor presidente, tem um efeito muito mais profundo e duradouro que qualquer programa assistencial e social do Brasil. Tenho dito. Muito obrigado.